Olá, turma boa de Direito Constitucional 2 da UFS. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, a depender da hora que esteja assistindo esse nosso, essa nossa apresentação. Então, fiquei devendo uma revisão para vocês e a continuidade do conteúdo. Então, a gente vai fazer aqui esse momento. Espero que seja útil e proveitoso para vocês. Já estou elaborando a avaliação, já estou com acesso ao Sagres. Eh, Consequentemente, também a gente acaba elaborando, né, digamos assim, uma revisão a partir daquilo mesmo que sentiu, enfim, né, que explora lá na avaliação. Então, gostaria de agradecer a todos e todas pela acolhida, pelas trocas, enfim, por essa experiência bacana, pelo menos para mim, né, ao longo do semestre. Espero encontrá-los no dia a dia, nos corredores, em outras disciplinas, nas bancas de TCC, nos projetos, enfim, nos eventos e sempre dentro desse padrão, né? Algumas pitadas de humor, muito respeito e muitas trocas. Isso é muito importante. Então, sou grato a todos e todas pela acolhida, pela recepção e pela forma como foi esse nosso primeiro contato. Então vamos lá para dar continuidade às nossas discussões e eh, emendando lá com a última aula, que ficou a discussão do gênero, fazer uma passagem aí pelo que pode conter na nossa avaliação. A parte objetiva, vocês têm conhecimento de que pode levar impresso a Constituição, né, o artigo 5º, e a parte discursiva vai ser a partir desses temas teóricos que a gente travou uma construção aqui, talvez ao grande tema que me encanta no direito constitucional, que é o campo da igualdade. A gente tem uma aula específica gravada também, então é bom assistir a gravação. Eu vou compartilhar o material e o link lá. Estava inspirado, inclusive, naquela discussão de eh, igualdade e diferença, que eu gravei uma aula no YouTube. E também um outro ponto para a questão discursiva seria, ou né, esse campo da eficácia, da efetividade e eficácia que a gente construiu. Também uma aula e ficou discutindo isso também em mais de um momento, então acho que é uma questão bacana. Bom, só para relembrar aquilo que a gente conversou lá no comecinho, né, do momento atual que a gente vive, é um momento de eh, justiça, de sentidos de justiça, de corrente filosófica, interpretativa, que dá um protagonismo para esse nosso direito constitucional, esses fenômenos que a gente discute, constitucionalização do direito, mutação constitucional, mudar o sentido sem mudar o texto, força normativa da Constituição, neoconstitucionalismo, uma protagonismo e uma elevação, né, do grau, do modo de ver e de enxergar os princípios, enfim, métodos de interpretação que sejam condizentes com a dinâmica e a complexidade das relações, enfim. E é muito importante existir esse cenário de constitucionalismo, justamente porque serve de limitação tanto da ordem material quanto processual para o poder, né, destaca dentro da pirâmide das normas, né, a nossa Constituição Federal e tudo isso repercute na solidez dessa dessa democracia, na sobrevivência dela, inclusive, principalmente nos momentos mais recentes aí, eh, governo Dilma Rousseff, o cenário de impeachment, eh, uma falha e talvez, né, de procedimento, de condução, de resultado, né, do desfecho lá onde o Lewandowski presidia a sessão,
chancelou uma, uma- colocar um ou como um prêmio de consolação, né? Perda do mandato e é, suspensão dos direitos políticos. Aí ficou parecendo ou, então ela só perdeu o mandato. E aí uma falha nessa interpretação da Constituição, nessa condução, né? Mas também já tivemos uma vitória, que não é nem uma vitória, né? Mas uma minimização de danos ou evitar de danos maiores recentemente, que foi os atos antidemocráticos em que também a estrutura nossa de poder, principalmente o poder judiciário, garantiu, né, o sistema, o modelo e a nossa democracia, sobretudo o poder judiciário, e com essa hegemonia da nossa Constituição. E aí, dando continuidade ao nosso encontro anterior, em que estávamos no bloco grande da igualdade, principalmente focando e elegendo para focar, né, o campo do racial e o campo de gênero. Finalizamos as discussões de ordem racial e abrimos o gênero. Avançamos muito. E lembra do comentário que, do ponto de vista racial, conseguimos ir para além de questões de ordem criminal, né, de responsabilização, do punitivismo. E aqui, no campo do gênero, é tão embaraçoso que nós estamos aí titubeando ainda nesse século XXI para assegurar o sistema de proteção passando por constantes reformas, enfim, para assegurar principalmente uma tutela nessa ordem aí do, do penal, né, para garantir a vida, para garantir a integridade, minimamente, né, questões de vida, de integridade. E aí nesses caminhos, a legislação infraconstitucional, tivemos o avanço e a conquista a partir da Lei Maria da Penha. Precisamos ser denunciados na Convenção, na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta de uma falha da ordem sistêmica, né, das nossas estruturas constituídas, em não responsabilizar o companheiro lá da Maria da Penha. E aí, depois disso, uma das sanções ao Brasil foi criar um sistema normativo, enfim, que pudesse dar conta de proteger a mulher, né? Nada é dado, tudo é conquistado em matéria de direitos humanos, direitos e garantias fundamentais. A lei do feminicídio alterou o Código Penal em 2015, importante marco também. Recentemente, por conta não só do caso da Mariana Ferrer, mas também por conta do caso Mariana Ferrer, e digamos que, pipocar, né, da discussão em torno da revitimização, nós tivemos uma alteração no Código de Processo Penal para proibir que para processos, principalmente desses, né, em que você tem lá cenas de violência, a mulher enquanto vítima, trazer elementos alheios aos fatos, aos objetos que estejam relacionados com a apuração. Também não usar de uma linguagem ou de informações que venham ofender a dignidade da vítima ou da testemunha. Então, penso no absurdo, tem cabimento dentro da nossa estrutura de precisar proibir por lei a questão da decência e do bom senso, né? Que são pontos que poderiam ser resolvidos tranquilamente por bom senso e por decência, mas por falta de maturidade social suficiente, precisamos levar o assunto pela via ou pelo viés legislativo, mas é considerado avanço. No campo do trabalho, igualdade de direito trabalhista entre domésticos e demais trabalhadores, aí de forma interseccional sabemos, é, ancorado lá, né, nas discussões de Kimberley, de Acotirene aqui no Brasil, de forma interseccional essa questão aí de trabalho, gênero e raça. Sabemos qual é a cor, né, das pessoas que trabalham nesse campo de atividade doméstica e o gênero também, né? E aí demoramos muito para poder instaurar, principalmente nesse campo formal, né, que não é uma garantia de que dentro dos lares as relações estejam reguladas, mas uma batalha árdua para, do ponto de vista
da regra, né, da norma, o assunto ser eh, aprovado, enfim, ter lá uma chancela. Depois, CLT 2017, 2023, modificações no sentido de trabalho igual, salário igual. Então, igualdade de salário e critérios remuneratórios entre homens e mulheres. E se ficar provado que é muito difícil, né, um acréscimo no artigo 461 da CLT, direito de indenização em virtude de discriminação em função do sexo, do gênero. Mas é muito importante também a presença, né, desse dispositivo dentro das relações de trabalho. Também, de forma muito recente, protocolo para julgamento na perspectiva de gênero. E aí nós já temos um aumento significativo, com dados do CNJ, de denúncias de assédio judicial, né, de violência praticada pelas estruturas do judiciário em relação ao feminino, principalmente, e com base nisso foi criado então esse protocolo para julgamento na perspectiva de gênero. Seria um letramento de gênero, né, maneiras, digamos assim, ou ensinar formas de fazer com que os julgadores eles tenham, não só os julgadores, né, mas todo o sistema de justiça, mas em especial os julgadores eles tenham um trato eh, digno, respeitoso, condizente com os temas que eles são submetidos dentro dessa perspectiva de gênero. Faz algumas intersecções, interlocuções com a questão da raça, mas penso e também é consenso aí na academia, nas diversas reflexões, a partir de alguns autores também que discutem o letramento racial, direito antidiscriminatório, como Adilson Moreira, Silvio de Almeida, enfim, algumas críticas que eram feitas pelo Abdias do Nascimento, eh, que é necessário também esse letramento, esse protocolo, né, de letramento racial para o judiciário, né, para encarar os temas raciais com mais propriedade, saindo aí da superfície, do raso, enfim. Então, muito importante também, conquista extremamente significativa para as nossas discussões em caminhos para a igualdade de gênero. E aqui, recente também, vejam a data, 23 de novembro de 2023, trabalho invisível das mulheres no arbitramento do valor de alimentos. Então, o valor do trabalho doméstico, o valor do trabalho de cuidado, porque conversamos sobre privilégios na última aula e fica nítido, né, o quanto que o masculino possui vantagens de toda ordem em relação ao feminino, eh, para estudar, para trabalhar, enfim, eh, porque culturalmente eh, fica parecendo, né, foi imposto que os cuidados eh, com tarefas domésticas e educação, criação da prole, ficasse sob encargo do feminino. E aí o Judiciário Paraná, protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, para valorar ou majorar, né, o valor de alimentos do trabalho doméstico diário não remunerado da mulher. Então são caminhos aí que a partir a partir da, da presença, né, dentro do ordenamento jurídico, uma tomada de posição também por parte do judiciário muito importante. E é sobre isso que os ventos nos tragam aí melhores condições e igualdade dentro do gênero. Nosso modelo democrático e esse sistema passa por constantes abalos. E mencionei mais cedo esse cenário dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Muito disso se dá pelo fato de que existe aí uma onda de mistura de correntes, né? Neoconservadorismo com neoliberalismo. Neoliberalismo mais no campo
das inclinações ou direcionamentos da ordem econômica, neoconservadorismo, uma tentativa aí de se criar, digamos assim, uma moldura em torno de valores, interferência, né, fusão de visão religiosa dentro do cenário da política. E aí, enquanto um prega liberdade no campo econômico, uma abertura, um campo de abertura para o mercado se regular, o mercado se autorregular, a iniciativa privada ter mais liberdade e o Estado também encolher o seu campo de atuação. O outro prega essas questões relacionadas com uma espécie de moralização cristã em determinadas pautas, né? E a interferência. Então seria um controle maior das pessoas, enfim. E aí esses dois movimentos se encontram dentro desse campo de ser a favor da iniciativa privada, eh, e também de uma espécie mesmo de adestramento, de controle das pessoas, né? Porque isso também favorece essa coisa do privado, do poderio, enfim. E aí, eles entram em contradição ao tempo que enfatizam a liberdade no campo econômico, mas são a favor do controle estatal em relação aos temas de gênero. E aí, de vez em quando, enxergamos alguns retrocessos em relação à democracia e em relação a alguns temas legislativos que surgem, como a gente vem acompanhando aí na pele do aborto, né? O grande exemplo recente é a pele do aborto. O neoliberalismo, então, legitima a desigualdade, a apropriação privada dos bens comuns, eh, e aí vai provocando, né, esses mais cedo a democracia. O neoconservadorismo é uma familiarização e cristianização, né, do cenário da política, vai subvertendo a democracia com alguns valores antidemocráticos. Eh, Contestar a ideia de igualdade, o secularismo, tentar reconfigurar as linguagens do direito e algumas conquistas dos grupos minoritários, principalmente a população, o grupo LGBTQIA, PN+. E aí, eh, esses dois grupos, né, neoconservadorismo e neoliberalismo, se encontrando, se apropriaram daquilo que principalmente a Igreja Católica eh, criou em termos de discurso, que foi o ataque à teoria, à ideologia de gênero. E aí, em muitos momentos, de forma deturpada, os cristãos se apropriam de pautas feministas e não feministas, né, que pregam um revanchismo entre homens e mulheres, uma discussão aí para se conquistar uma supremacia feminina, enfim, uma pauta mais revoltosa. E o próprio movimento feminista reconhece que existem algumas linhas mais radicais, né? Essas questões relacionadas ao feminismo perpassa por isso. E aí, de uma forma deturpada, a igreja criou, e aí, principalmente a igreja católica, depois foi seguida, obviamente, por todo o movimento cristão, né? De dizer que falar de gênero, teorizar o gênero era uma ofensa à Bíblia, aos valores cristãos. E aí, com isso, esses figurões aí alguns figurões, né, religiosos passaram a fazer parte da cena política, pautando esses debates. No Brasil, nós temos aí o projeto de lei 1904, que equipara ao aborto ao homicídio, enfim, fixa o prazo máximo para abortos legais e após esse prazo máximo, quem não, quem não perceber, por exemplo, uma gravidez, que é muito comum, tem pessoas que chegam até o sétimo mês sem perceber estar grávida, enfim. Então, quem não perceber, corre o risco de
ser responsabilizado mesmo criminalmente, né? O que é lamentável, configura, na leitura de muitos um retrocesso. Inclusive, a sociedade foi consultada e se posicionou de maneira contrária, né, a partir lá das enquetes, mas nós, das enquetes no sistema, né, de Câmara dos Deputados, Senado, enfim. Mas nós não tivemos um amplo debate a respeito dessa discussão. E aí, essa ideia, né, esse rótulo, ideologia de gênero, foi formulado de forma intencional para criar essa coisa do inimigo, enfim, e tentar reordenar uma espécie de ordem moral pelas lentes religiosas. Consequentemente, essas ações reativas estão aí para esse campo dos direitos e das conquistas, principalmente da ordem sexual, reprodutiva, sexual, enfim. Como é que funciona essa maquinaria do neoconservadorismo? Religiosos adensam os temas dentro das igrejas, se tornam parlamentares federais, estaduais, municipais, ou apoiam, né, que pessoas que sejam encarregadas de pautar e propor esses instrumentos legislativos que vão conter, obviamente, esses valores morais, enfim, que guardam uma espécie de legislar mesmo, regulamentar valores religiosos. E aí temos grupos de juristas, acadêmicos, enfim, encarregados com esse enfrentamento, né? Então, associações, confederações nacionais, juristas cristãos, isso e aquilo, que prometem e se comprometem a participar, né, desses debates no âmbito nacional, né, se cadastrar em algumas ações de controle concentrado para poder fazer o papel de amicus curiae lá no STF, enfim. Então, é um movimento muito organizado, né, se envereda pelo cenário da política, se estrutura de maneira oficial, né, para poder ter esse direito aí de ser, né, legitimado para discutir questões dessa ordem constitucional, enfim. Então, muito perigosa essa maquinaria nessa arquitetação por parte desses movimentos. O resultado disso envolve projetos de leis que são aprovados em todas as esferas federativas, no âmbito federal, estadual, municipal, nessa tentativa de restabelecer esses valores de famílias, interferir em direitos humanos, enfim. Inclusive esse projeto mais recente aí de cidadanização do feto, né? Antes não se preocupava com o feto, mas agora se preocupa com o feto. E aí a questão, ou a grande questão é que temos uma polarização muito grande, uma crescente, não só no Brasil, mas no mundo. Vejo o episódio da França recentemente, né? Argentina, enfim, uma crescente desses movimentos no mundo e uma espécie de fracasso ou falha mesmo do outro lado, né, dos progressistas. E com isso, não há um enfrentamento dessas discussões no nascedouro. E aí fica sempre alguém dizendo: ah, mas o STF vai fazer alguma coisa, mas isso vai chegar no STF, tal tema vai ser submetido ao STF. E aí a corte, quando controla, fica parecendo uma vilã. As pessoas no senso comum e essas são maioria, inclusive, né, dentro da nossa estrutura, por uma questão de acesso à educação, questões sociais e econômicas, dentre outras, elas formulam uma opinião a partir da circularidade desses discursos, desses grupos políticos aí, gabinete de ódio, de fake news, de tudo, eh, como uma crença de que a corte ela tem uma atuação até de ofício que fica observando tudo que acontece, inclusive aqui dentro da minha casa, nos municípios aí, nas cidades onde cada um de nós reside. E a partir do momento que o STF observa, monitora isso, vai lá e controla. Mas aí mal sabe que o judiciário só atua via de regra de ofício e que essas aberrações propostas por municípios, né, como algumas leis que tentam interferir
as bases curriculares nacionais, na Lei de Diretriz e Bases da Educação, né, que dentro da divisão de competência não está, enquanto competência municipal, legislar sobre isso. Enfim, mas as pessoas não entendem, acham que é uma grande interferência do judiciário quando o município lá faz um projeto de lei para proibir linguagem neutra, proibir o ensino disso e daquilo no âmbito da educação municipal, enfim. Então a gente fica sempre confiando, o STF vai fazer alguma coisa, esse assunto não vai passar, ah, pode deixar, ou deixa aí que quando chegar, quando for aprovado, a corte vai se posicionar a respeito disso. E na verdade, o Akeem Mbembe lá na política da inimizade, ele vai dizer que as pessoas teriam que ter uma ação, uma postura ativa, né, diante desses absurdos, ter uma postura mesmo de, olha, estou perplexo diante disso, né, de incômodo mesmo, de inquietação, e ir para as ruas, construir esses movimentos de paralisação, enfim, de ruptura até, né, de greve, seja lá o que for, justamente para poder não fazer com que esses assuntos, essas medidas, elas ganhem espaço, abertura, notoriedade, né? Enfim, não cheguem a ganhar fôlego, né? Assim que surgem, deveriam ser rechaçadas, enfim. Então, também concordo, né, com esse olhar, essa posição e acho que nós aí me incluindo também, vivemos numa espécie de anestesia, ou então esse modelo, né, a sociedade do cansaço lá que o Bill Churran teoriza, por conta desse modelo econômico, né, dessa competitividade, da renda não ser compatível com as necessidades básicas, temos que desenvolver mais de uma atividade, isso acaba fazendo com que cada um de nós adote uma postura individualista, eu já comentei isso até em sala, e aí nessa coisa da correria nem sobra tempo para poder pensar em militâncias ou em posturas mais ativas com questões de ordem coletiva. Infelizmente. Aqui, a PL do aborto, numa enquete lá no site da Câmara dos Deputados, 88% da população diz que discorda, mas ela está em pauta para votação. Eh, Qual é a proposta da PL, né? Provocar aborto em si, ou consentir que o outro provoque quando houver viabilidade fetal, que é presumida em gestação acima de 22 semanas. Aí já temos um absurdo aí nesse aposto. As pessoas, ou as penas serão aplicadas conforme delito de homicídio simples. Enfim, então passou de 2 semanas, existe viabilidade eh, da vida, viabilidade fetal, e aí, consequentemente, some a ideia de aborto legal. Sem considerar exceções, enfim, eh, isso está pautado. Mas aqui a participação, digamos que popular, que não foi uma convocatória, né? Nós não temos amplos debates em relação a esses temas, mesmo com os instrumentos que a nossa democracia fornece, né? Referendo, plebiscito, audiência pública, enfim. Inclusive tem muitos parlamentares peticionando, né, digamos assim, nesse projeto, justamente cobrando isso, nessas audiências, essas amplas discussões. Então, do ponto de vista popular, não há concordância com essa pauta. Aqui também, só para enxergar o cenário atual, né, do revanchismo, da postura reacionária, o quanto que nós estamos realmente passando por, às vezes, por uma espécie de desdemocratização, ou por uma crise mesmo, eh, imaginada na nossa democracia. Vocês sabem que a Corte recentemente se posicionou em relação à posse de droga, no caso do cannabis, considerada ainda infelizmente como droga, eh, transformando, né, ou fazendo com que se derive aí de um ilícito penal para
uma espécie de lista administrativo, e aí criando também uma moldura do que seria uso pessoal. Legislador alega interferência, nos poderes, uma série de questões, e tudo isso para poder fazer deslizar, né, as suas tendências. E aí, Rodrigo Pacheco, eh, Eduardo Girão, Esperidião Amin, enfim, muitos parlamentares de PP, PL, PSD, enfim, PR, assinaram de forma conjunta uma PEC, é conhecida como PEC 45, e essa PEC, olha o que ela quer criar. A lei considera crime posse e porte, independente da quantidade, aí o independente da quantidade também já é uma casuística, né, para a decisão do STF, de entorpecentes e drogas afins sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ou seja, é crime, porte ou posse de qualquer quantidade, então de qualquer grama de um cigarro, de entorpecente ou droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal de lei ou determinação regulamentar. Então, essa é uma abertura para que dê, primeiro, transformando no direito e garantia fundamental. Aí vamos para cá, né? Direito e garantia fundamental vira cláusula pétrea, né? Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Não pode haver, né, nenhuma emenda tendente a abolir forma direta, secreta e universal, separação dos poderes, o voto e os direitos e garantias fundamentais. E aí, meus queridos e queridas, é um direito e garantia fundamental. Agora, esse direito e garantia fundamental aí, se pensarmos assim naquelas origens, né, lá, nos temas de direitos e garantias fundamentais, liberdade, igualdade, segurança, enfim, eh, entra onde esse direito e garantia fundamental? Então, veja o absurdo também, aí vocês vão pensar nisso, viu? O legislador quer aprovar o direito e garantia fundamental de me punir, de me prender, de me criminalizar por portar em qualquer quantidade eh, entorpecente ou droga afim. Então, é o direito e garantia fundamental de ser preso, de ser punido, de tomar bordoada, de apanhar, de, sei lá, de responder a processo. Mas é um absurdo, entende? Que não se encaixa em nenhum daqueles campos que a gente discute, né, dos blocos grandes que depois se desdobram em incisos, enfim, dos direitos e garantias fundamentais, ou nos capítulos lá, não se encaixa em canto nenhum, não é direito político, não é direito social, isso, ou dentro dos direitos individuais, não está no bloco da segurança, da propriedade, da igualdade, da liberdade, enfim, não está em bloco nenhum. Então isso é uma aberração. Mas qual é o raciocínio bizarro do legislador, né? Na lógica de quem pensa isso. É semelhante ao caso da vaquejada, que a corte se posicionou declarando inconstitucional uma lei lá de um determinado estado do Nordeste que regulamentou o tema, alegando que maltratava os animais. O legislador foi lá e aprovou um parágrafo para o 225, que é o artigo nosso que fala do meio ambiente. Então ele fez uma reforma por dentro da Constituição, para a Corte não declarar, digamos assim, a inconstitucionalidade da norma constitucional. E aí disso, o que a gente pode ter é uma espécie de modulação dos efeitos, né, pela via jurisprudencial. A gente pode ter um controle difuso para afastar a aplicação num conflito. E aí nós temos aqui nesse material um bloquinho lá com acho que um ou dois exemplos, uns dois ou três exemplos de conflito, né? De liberdade de opinião, questão de pensamento, também lá o caso da pandemia, né? De um lado o direito à crença, né? Supostamente cerceado por conta dos lockdowns e um decreto dizendo que religião era serviço essencial e aí depois a corte, bom, mas aí isso se choca com uma colisão com essa questão
da incolumidade, da proteção da coletividade, do não proliferar de doença, enfim. E aí foi lá a corte e controlou. Então, nesse caso aí, havendo essa mudança eh, constitucional, não haverá forma de excluir mais esse texto. Ele passa a ser uma cláusula pétrea. E aí isso só por meio aí de interpretação para afastar caso a caso, enfim. Então criou um embaraço gigantesco e espero que não passe essa medida e que a gente possa sair da anestesia para poder enfrentar aí essa tentativa de emenda constitucional, esse estupro legislativo do artigo 5º, porque esse essa proposta aí de dispositivo não não é nenhum direito nem garantia fundamental. Criminalizar alguma coisa não é direito e garantia fundamental, não se encontra em bloco nenhum lá daqueles que a gente discute. Bom, e aí vamos falar então dos nossos direitos fundamentais. O artigo 5º vai dizer, olha, eh, direitos e garantias fundamentais não excluem outros, decorrentes do regime de princípios por ela adotados, dos tratados internacionais que o Brasil seja parte. E olha que massa, a Constituição, então, o constitucionalismo nosso é aberto, ele fica eh, e considera eh, que discussões da ordem internacional sobre esses temas eles podem ser recepcionados dentro da nossa estrutura. E aí os teóricos lá do direito constitucional vão debater se o sistema nosso é monista, monista, dualista, se é ou então um monismo moderado, um dualismo moderado, enfim, justamente por conta dessa relação com o direito externo. E aí, óbvio que para que tenha algum valor, uma validade na estrutura interna, precisa então ser recepcionado também. E aí nós temos esse sistema de recepção. Isso é muito importante porque para além da interpretação, das tendências do constitucionalismo contemporâneo, das possibilidades, ainda que via da seção lá de uma mutação constitucional, ou da possibilidade de reforma do texto por meio do legislador, né, de emenda, nós temos aí essa abertura para recepcionar temas externos, enfim, discussões externas aqui dentro da nossa estrutura. Então, que bom, porque daí nós enxergamos a nossa Constituição o constitucionalismo como estando sempre em movimento e a Constituição enquanto um sistema aberto. Da ou do, né, dessa questão do sistema aberto, nós temos também o parágrafo terceiro do nosso artigo 5º, que vai nos trazer essa possibilidade de referendar dentro da nossa estrutura temas que são direitos humanos. Então, aquilo que for matéria de direitos humanos. Essa mudança aconteceu, salvo engano, a emenda constitucional número 45 é de 2001 ou de 2003. E aí foi a da reforma do judiciário. E aí trouxe essa realidade para o artigo 5º. Então, tudo aquilo que passa, o que é submetido dentro da nossa estrutura, que é tema de direitos humanos e passa pela ritualística de emenda constitucional, duas casas, dois turnos, três quintos, tem status de emenda constitucional. E disso então também a corte já foi consultada sobre o Pacto de São José da Costa Rica, que é a grande discussão em torno digamos, da hierarquia dos tratados de direitos humanos. Então, tudo aquilo que foi antes da emenda 45 não foi referendado com a ritualística de emenda à Constituição. O caso do Pacto de São José da Costa Rica entrou no nosso sistema com apreciado como as regras, digamos assim, de uma lei ordinária. Então, consequentemente, não poderia ter o status de emenda constitucional, haja vista que a forma como chegou no nosso sistema não foi referendado com o ritual, os coros, enfim, de emenda constitucional. Então, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, pelo tema direitos humanos também, não poderia ficar
com o mesmo status da legislação infraconstitucional, eh, lei, lei complementar à lei ordinária. Isso porque traria um prejuízo muito grande pelo fato de que eh, poderia entrar em conflito e ser afastada a sua incidência. Então, qual foi a saída? Chamar de supralegal. Então, está abaixo da Constituição, mas acima de toda a legislação infraconstitucional. E aí disso também nós tivemos a discussão de que tudo aquilo que depois da emenda constitucional número 45 fosse referendado em matéria de direitos humanos, obviamente, né? Então esse é o pressuposto. Fosse referendado com o ritual de emenda constitucional, consequentemente, status de emenda constitucional. Então temos textos constitucionais fora da Constituição. De lá para cá, alguns exemplos. Convenção para punir tortura, Convenção sobre o Direito da Criança, Pacto de Direitos Civis e Políticos, Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, Convenção Americana de Direitos Humanos, Convenção Interamericana para punir violência contra a mulher. Todos esses, então, antes da emenda constitucional número 45. Então, eles têm um status supralegal. E aí, consequentemente, depois da emenda 45, nós já referendamos dois textos em matéria de direitos humanos, que aí sim tem o status de emenda. Convenção para prevenir e erradicar a violência contra a mulher, ou não, Convenção para. Não está separado aqui na linha seguinte. Convenção sobre o Direito de Pessoas com Deficiência é um tratado internacional, e Convenção contra o Racismo, Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Aí sim tem o status de emenda constitucional. Ambos votados depois da emenda 45 e com o tempero, digamos assim, com o ritual de emenda constitucional. Então isso é muito importante. Nós temos dois textos de status constitucional sem compor fisicamente a Constituição. Então veja que bacana. Não tem como encaixar uma convenção inteira dentro da Constituição. Então ela está fora, são decretos legislativos, a da pessoa com deficiência e a Interamericana contra o Racismo e Discriminação. Todavia, pelo tema e pela forma como foram referendadas, tem status de emenda constitucional. Importantíssimo e excelente discussão, enfim, extremamente importante dentro da nossa estrutura. E aí, quando a gente pensa em direitos fundamentais, é necessário discutir o plano de eficácia deles. E aí, eles têm uma incidência, uma aplicação entre o indivíduo e o Estado, então, de uma forma verticalizada, e eles têm também uma incidência, uma aplicação em relação a particulares, que é o reconhecido como eficácia horizontal. Quando é que travamos muito essas discussões da eficácia horizontal? Quando discutimos, por exemplo, o direito à saúde, porque não tem como peticionar, argumentar, digamos assim, sem minimamente dizer, olha, existe aí uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais à saúde incluído dentro desse contexto, enfim, enquanto direito social. Esses direitos, e aí já dentro de uma divisão, de uma classificação, e também caminhando por eles aí para falar da eficácia, eh, o que vai dizer sobre isso é o parágrafo primeiro, né, que vai dizer, olha, eles possuem aplicação imediata, tudo aquilo que for de direitos, garantias fundamentais tem aplicação imediata. Agora, o que que seria essa aplicação imediata? A aplicação está para o fato de que vigência, passa a valer, está por aí, enfim, faz parte do sistema. Então a aplicação bacana de fato é imediata. Porém, alguns deles eh, possuem um caráter programático, dependem de uma prestação positiva. E aí, consequentemente, sendo assim, então já que é assim, dessa forma, dessa maneira,
Vai depender muitas vezes de regulamentação, de uma política, de uma ação, de um comportamento. E aí, consequentemente, o nível dele de eficácia vai variar. E aí a gente vai ver então essa variação da eficácia. O Zé Afonso da Silva, dentro do sistema nosso, eh, talvez seja o mais citado, foi o que mais perdurou aí com um esquema, um desenho inspirado inclusive em outros modelos, enfim, do que seria esses níveis de eficácia, né? Do que seria essa moldura para o quinto parágrafo primeiro da nossa Constituição. E aí a eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. A plena, ela produz já os seus efeitos. E aí os direitos de caráter negativo, digamos assim, as liberdades estão nesse patamar. A eficácia contida eh, são plenamente capazes já de produzir efeitos, mas sujeitos à regulamentação infraconstitucional. Então, a lei vai dizer, eh, olha, é livre qualquer exercício, mas tem que atender, exercício de qualquer profissão, mas tem que atender às qualificações que a lei estabelecer. Então, de antemão já está assegurando, né? Porém, depende das condições que essa lei estabelecer. As normas de eficácia limitada, o tempo do verbo é que nos anuncia, precisa, consequentemente, de uma lei infraconstitucional para produzir os seus efeitos. E aí a lei regulará, disporá, disciplinará, criará. Para efeito prático, tanto esse segundo quanto esse terceiro, eles vão depender então dessa legislação infraconstitucional. E aí, uma briga danada na doutrina, aquela insegurança quanto aos termos e aquelas conversas que nós tivemos em sala de aula. Eh, eu tenho então eficácia e efetividade. A eficácia jurídica e a eficácia social são termos que a gente encontra também. Ou então aplicabilidade e efetividade. E aí, o que que eu espero de vocês? Fiquem com esses instantezinhos aqui. O que tiver de discussão dentro da nossa questão discursiva vai simplesmente prestigiar ou primar para o seguinte aspecto: eh, como é que se sai, né, de uma dimensão para outra? Ou então, eh, estando numa, quais os mecanismos, instrumentos, enfim, para se chegar na outra? E aí eu estou falando, né, estando nesse campo aqui do DVC, como é que chega no C, na realidade? Então, a eficácia jurídica, a ideia de aplicabilidade, está para o fato de que está apta a gerar efeitos. O campo da eficácia social ou efetividade são os efeitos, né? A concretização disso. Então, é necessário, então, pensar só nisso. Olha, a eficácia jurídica significa que existe ali, que está presente já no mundo jurídico, no ordenamento. Ok, possui então possibilidade de ser aplicado. A efetividade, a eficácia social, ela é a própria aplicação, o efeito já, o sortir de efeitos. E aí, essa efetividade vai depender de uma série de fatores, muitos deles vão além do direito. E o Sarlet coloca isso e a gente pode enxergar de que forma. Quando eu tenho lá a eficácia jurídica, a mudança na CLT, do trabalho igual, salário igual. Beleza, criou um parâmetro e uma obrigatoriedade de que
haja, do ponto de vista remuneratório, profissional, enfim, essa máxima de que homens e mulheres são iguais, inclusive nesse campo da remuneração. Mas do ponto de vista da prática, como é que coloca isso, né, para funcionar, para rodar, para girar, para produzir efeito? Um Estatuto da Juventude, é, o direito lá de meia entrada. E aí muitas vezes você procura um organizador de festa, ou de um espetáculo, de um evento e diz, olha, eu quero comprar a meia, já acabou. Não, mas eu queria comprar ainda, tá vendendo a entrada. Não, mas a meia entrada já acabou. E não existe uma espécie de, em muitos momentos, uma comprovação, uma convocação para quem autoriza esse espetáculo, esse evento na cidade, para quem cede lá sei lá, o espaço público, né, para poder aquela estrutura ser instalada. Enfim, não se exige, olha, você vai precisar demonstrar que você reservou X%, não me recordo qual percentual que o estatuto diz, ou se não diz, eh, se fica aberto, mas assim, não há uma exigência da comprovação. Olha, você vai gerar os lotes lá de ingressos e a quantidade de ingressos e você vai ter que contar aqui na presença aí do ente público que te autorizou, que te concedeu, que te permitiu funcionar, enfim, seja lá qual for o nome do estudo do direito administrativo, vai ter que comprovar o percentual de meia entrada. Então, é, basicamente o que for cobrar de discussão, seja lá qual tema for, será nesse sentido. Quais os mecanismos para sair desse campo da eficácia jurídica e atingir a efetividade? Sair do DVC e chegar no C, na concretização e assim segue. E já sabendo que os caminhos para essa efetividade dependem de muitos fatores e muitos deles não são do direito. Então está na mão de quem, do que depende, qual a providência tomar. Então pensar a respeito disso, tá bom? É, como é que se pensa esse tema dentro de uma exemplificação, demonstração, a saúde, a ideia da saúde. E aí nós temos a efetividade, né, do direito à saúde. Antes, tinha uma ideia de eficácia limitada, porque um direito de conteúdo de caráter programático, e aí as pessoas, em uma prestação positiva, né, enfim, as pessoas que discutiram aqueles casos que a gente estudou, ficaram lá com a ideia de, olha, aqui, como é que a equipe se posiciona lá no direito a prestações, a medicamento, a procedimento, enfim. Como é que a gente vai se posicionar eh, nas doenças raras, que o tratamento é de milhões, enfim. Então havia um tempo, né, que dizia, olha, vai prevalecer aqui o mínimo existencial. Ou vai prevalecer o mínimo existencial, não. A pessoa que pleiteia discute, né? Quer o mínimo existencial. E aí vinha a resposta do poder público, Estado, União, município, olha, só faço aquilo que está dentro das minhas condições orçamentárias, então reserva do possível. Um puxa para o lado da reserva do possível, outro puxa para o lado do mínimo existencial. Eh, não se reconhecia, então, um direito a, a essa prestação se não houvesse uma previsão legal, inclusive para alguns previsão orçamentária. Essa é uma corrente. Com o tempo, passou a dizer, olha, orçamento versus vida, previsão legal versus vida. O que é maior? A vida. Consequentemente, ainda que seja eh, um texto de eficácia contida ou limitada, que precisava de regulamentação ou prescindia de regulamentação, vamos fazer prevalecer aqui o direito da pessoa de ter lá o tratamento, o medicamento, a cirurgia, enfim, porque vida é maior. E essa é a tendência. Então, como é que saiu dessa órbita de eficácia jurídica, muitas vezes uma previsão, a previsão até
carente de regulamentação para se chegar num cenário de realidade, efetividade, eh, materialização, pressão, cobrança, eh, judicialização e esse enfrentamento mesmo na via judicial, de bater, bater, de massificar até uma hora virar a chave. De quem é esse papel, inclusive? Nós, né, futuros advogados, advogadas aí. E é um lugar que você tem que ser combativo, que você tem que sentir um prazer por debater, né, por criar teses e promover um enfrentamento, solicitar lá sua sustentação oral, recorrer, enfim, nos tribunais e cortes, para que não deixe que uma corrente ganhe espaço e depois passe a predominar. Então, tarefa aí de todos nós, inclusive, promover esses enfrentamentos em prol da efetividade dos direitos. Fatores que influenciam, fatores externos que influenciam positivamente na efetividade. Pressão, eh, também pressão da sociedade, impulsos por parte dos políticos, enfim. Eh, impactos, ou fatores externos negativos. Os conservadores que podem obstacularizar a concretização de imposições constitucionais e mesmo de direitos fundamentais. Esse neoliberalismo que prega o encolhimento da atuação do Estado, junto com o neoconservadorismo lá, que não querem que determinadas agendas avancem ou então querem o retrocesso de determinadas conquistas. Fatores internos, controle de constitucionalidade, a construção aí dessa jurisdição constitucional forte, construção do sentimento constitucional, jurídico e legislativo, comprometido com os limites formais e materiais ao poder de reforma da Constituição. Então, não permitir, por exemplo, aquele, aquela PEC 45 lá, que quer criar um direito fundamental de criminalizar a pessoa por porte e posse de entorpecente, que aí não é nenhum direito e garantia fundamental, isso daí muito pelo contrário, né? É, desconheço qualquer direito e garantia fundamental de ser preso, olha, de ser preso, de ser é, conduzido, de ser sentenciado penalmente, enfim, uma loucura. A atuação dos legitimados para proposituras de ações constitucionais de proteção dos direitos fundamentais. Tenho muito orgulho de dizer que sou filiado ao Rede Sustentabilidade, ao PSOL, que são partidos que fazem esse enfrentamento aí, usam muito bem eh, essa, essa prerrogativa de ser legitimado para controle concentrado de constitucionalidade. Tenho muito orgulho também do Conselho Federal da OAB, que foi virada de chave, protagonista de muitas discussões, como por exemplo a constitucionalidade, a ADC, número 41, Declaração de Constitucionalidade de Concurso Público. Então, muito orgulho também nesse sentido, são garantidores. Tem outros também, né? Enfim, mas não acompanho. Mas o que eu acompanho de partido político, esses dois é importante citar. E o Conselho Federal da OAB também. Bom, esses direitos fundamentais, e aí vamos caminhar agora, já fechando uma hora aí nessa parte de teoria, discussão sobre o parágrafo segundo e terceiro, eficácia, e aí vamos dar uma passada agora, né, uma passada mesmo, uma pincelada, uma passã, eh, dos direitos e garantias fundamentais. Fiquem bem, permaneçam aí, vamos juntos. Que essa parte vocês terão aí à disposição, inclusive a consulta, né? Porque a parte mesmo de só discutir mesmo a associação, alguma problematização. É, direitos de defesa e direitos a prestações. Os direitos à liberdade, bem como alguns direitos sociais e políticos, enfim, para que tenha aplicabilidade imediata. E depois o direito à prestação, os direitos sociais são reconhecidos como uma natureza prestacional, vai exigir um comportamento ativo, né, dos destinatários, que leva aí
a negar a aplicabilidade imediata, enfim. E aí, acima, quando a gente diz de direitos de igualdade, está do ponto de vista da igualdade formal, tá, gente? Não ser tratado de forma desigual, né, no âmbito dos processos, da justiça, enfim. Já os de caráter prestacional, e aí teríamos a igualdade também, enfim, vai exigir esse comportamento ativo, uma política pública, uma ação, enfim. E aí muitos autores dizem que não há aplicabilidade imediata, ou então plena eficácia ou efetividade, né? Eficácia social ou efetividade. E aí vai exigir então um comportamento do legislador para tal. E aí eh, a presença deles na Constituição, eh, direitos e garantias fundamentais, um gênero com diversas espécies. Direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, do capítulo 2, de nacionalidade, capítulo 3, direitos políticos, capítulo 4, partidos, o capítulo 4 e partidos políticos, capítulo 5. É, temos um bloco de questões ligadas à vida, é, com uma condição humana, o direito de existir, um direito à integridade física e moral. Nós temos um blocão também de direito à igualdade, que a gente elegeu mesmo para investir mais nele. E aí, obviamente também que é o direito que mais me encanta. E foi um dos que mais usufruí, assim, dentro desse modelo de constitucionalismo nosso, né, por conta das políticas afirmativas, sentido material. Mas aí eu tenho uma igualdade no sentido formal, na jurisdição, para que não haja desigualdade na lei, para que a lei seja aplicada de maneira igualitária. O legislador, então, seja limitado para não criar discriminações negativas. O intérprete e a autoridade pública também para que não seja seletivo, para que ele não viole a impessoalidade. O particular também no campo da sua atuação. Mas também essa igualdade ela tem um sentido material que a gente já conversou, quanto às questões de políticas afirmativas. E aí, nós temos também a pauta do gênero, que a gente já discutiu ela, essa questão da igualdade entre homens e mulheres, e aí é uma igualdade no sentido formal, eh, de direitos e obrigações, de igualdade perante a lei, eh, não distinção de sexo, um mandamento lá do artigo 3º, igualdade também sem distinção de origem, cor e raça, sem distinção de idade. Então é algo que perpassa mais pelo campo formal, mas que também não nesse dispositivo, mas por uma questão de entendimento, de caminhos, digamos assim, temos o sentido material de igualdade sendo construído dentro dessa perspectiva de gênero. Nós temos também o bloco, o campo das liberdades, liberdade enquanto possibilidade de atuação, liberdade para a pessoa física, no sentido de mover, de circular, né, do corpo mesmo, uma liberdade de pensamento, em relação à opinião, informação, uma liberdade coletiva no sentido de se reunir, de se associar. Ainda bem, né? Graças a Deus temos a democracia então. E aí tem pessoas que protestam pedindo uma ruptura, um outro modelo, fazendo uso, inclusive, desse direito de associação, sendo que o modelo que se cobra, o que se deseja implementar pelo protesto, é um modelo que justamente tende a abolir esse tipo de liberdade. Então, uma loucura também sem precedentes. Liberdade de atuação profissional, a pessoa se livre para escolher o trabalho, o ofício, a profissão, isso é muito importante. É, essa liberdade também da pessoa física, né, com o desenho de se locomover, com um remédio que garante essa liberdade, o habeas corpus, com a liberdade de circular, o ir, o vir, o ficar, o parar, o estacionar, não ter toque de recolher,
não ter restrição, né, quanto para onde vai, enfim. Nós passamos por uma restrição desse direito, e aí o neoconservadorismo também, o negacionismo, atacando isso no período da pandemia, de que o ir e vir ele ficou mitigado mesmo diante de questões maiores como a saúde coletiva, né? É, dentro da liberdade também temos os pontos de pensamento, opinião, não é? Consciência e crença, crença religiosa, convicção filosófica, e até aí tudo bem, liberdade de comunicação, liberdade de liberdade de manifestação do pensamento, de informação e possibilidades, inclusive, de pensar assim, olha, eh, eu sou livre, mas não é um caractere, ou não é num sentido absoluto, esse meu ser livre. Por que que eu digo isso? A internet, né, tem proporcionado aí essa discussão, né, em torno dessa liberdade mesmo, do ponto de vista da opinião, da manifestação do pensamento, justamente por conta do cometimento mesmo de muitos absurdos nesse sentido. E aí precisa ter um limite, até porque sabemos que do ponto de vista não só teórico, mas normativo, enfim, é, do ordenamento jurídico mesmo, a gente não tem um direito absoluto. Então, esse pensamento, se ele propaga crime, se ele pratica lá ataques à imagem, à honra, ele precisa ser também controlado, enfim, precisa existir uma moldura para isso. E aí, alguns casos aqui para a gente poder pensar. O Léo Lins e o cacique Romildo. O Lins ele foi publicar lá na rede social uma foto de um cacique eh, exibindo em suas mãos com o dizer índio não é fantasia. Eh, o cacique então estava dizendo isso, né, que o índio não é fantasia. Léo Lins debochou e escreveu alguém dá um espelho para esse índio para ele parar de chorar. E aí no mesmo post ele disse: estou fazendo essa piada porque sei que o índio não vai se ofender, pois ele respeita as tradições indígenas, a tribo dele não tem Wi-Fi, ele nem vai ver isso daqui. E aí, essa visão do índio como silvícola, né? Enfim, dentre outras questões. E aí ele foi condenado a pagar R$ 20.000 para o cacique, porque a questão da honra, da imagem do outro, ela não pode ser destruída em nome dessa liberdade aí de manifestação de pensamento, de opinião. Também tem um outro caso, esses de comentarista, né, de apresentador, lacrador. O racismo, e aí a partir da ADO 026, enfim, e também a LGBTfobia, constitui crime inafiançável e prescritível sujeito à pena de reclusão. Enfim, é, ele foi condenado a 2 anos de prisão, mais multa por crime de racismo em função da orientação sexual. É, ele se posicionou dizendo que é, se ele se deparasse com um casal de homossexuais se beijando, que ele espancaria, que ele ia bater naquelas pessoas. Aqui é o Gilberto Barros, o apresentador lá conhecido como Leão, né? Gilberto Barros, já foi apresentador aí desses programas de plateia, enfim, de várias emissoras. E aí o STF disse que o reconhecimento, né, a preferência sexual, e aí não seria uma preferência, né, ninguém prefere, mas de identidade e orientação mesmo, como direta emancipação do princípio da dignidade da pessoa humana, direito à autoestima no mais elevado ponto de consciência do indivíduo, direito à busca da felicidade, um salto normativo
da proibição do preconceito para a proclamação do direito à liberdade sexual. Isso foi quando, na ADI, ou na ADIM 4227, a Corte reconheceu a união de afeto, né, de pessoas do mesmo sexo. E aí ele invoca até um direito à felicidade, né, que para muitos vem de lá de uma das emendas do constitucionalismo americano. Nós também, né, nesse momento, tivemos uma mutação constitucional, e aí falando do tema, né, porque conseguimos modificar, por meio dessa ADIM 4277, o sentido do texto sem modificar o texto. Então é como se estivéssemos lendo dessa forma, né, com um parêntese em vermelho aí. O 226, parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união entre homem e mulher, no caso, é reconhecida a união entre pessoas como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, enfim. Então, Gilberto Barros foi condenado aí por racismo por conta de dizer que espancaria pessoas homossexuais se ele se deparasse com elas se beijando na rua, em espaço público. Essa liberdade também envolve a liberdade religiosa, a liberdade de crença, de escolher uma religião, qualquer tipo de religião, mudar de religião, enfim. Liberdade de culto, praticar os ritos e as cerimônias, e liberdade de organização religiosa. E aí, sobre a liberdade de culto, olha o que nós temos aqui, hein? Sacrifício de animais e a posição do STF. O Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade do sacrifício de animais nas religiões de culto de religião de matriz africana. Recurso extraordinário na qual se discutia a validade da lei estadual. 12131 de 2004 do Rio Grande do Sul. É constitucional a lei de proteção animal, que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite sacrifício de animais em cultos religiosos de matriz africana. Pode parecer contraditório, pelo reconhecimento que se tem hoje, animal como ser senciente, como ser que sente, mas dentro dessa tutela do animal versus o valor da realização do culto, do direito ao culto, né, do direito à crença, prevalece o direito ao culto, o direito à crença. Então, o uso de animais, né, o sacrifício de animais nos rituais, nem todas as vezes eles possuem uma destinação para virar alimento, mas em boa parte dos momentos os animais sacrificados eles se transformam depois em alimento, né, dentro do próprio terreiro, enfim. Aí tem gente que diz, ah, não vou comer porque é oferecido. É oferecido lá para o orixá, mas se você não cultua o orixá, não vai fazer diferença você comer, você ser um dos 7 meninos lá do Caruru, enfim. Mas o sentido disso é para dizer, olha, as religiões são livres, não adianta atacar a religião por ela fazer sacrifício de animais nos seus rituais. Então, nesse sentido aí, entre o valor, digamos, do animal versus o culto religioso, prevalecendo aí o culto religioso nessa espécie de conflito, né? Digamos assim, de conflito de direitos fundamentais. Nós temos também uma liberdade de expressão intelectual, artística e científica, que deve passar por uma regulamentação, como prevê o artigo 230, parágrafo 3º, né, que vai falar desses espetáculos públicos, enfim, sobre a natureza, que deve haver uma classificação etária, que não se recomenda assistir, local e horário, enfim. Então o Estado fica responsável por isso. Não é uma censura, mas é um controle. Não é uma proibição de funcionamento, mas dizer assim, bom, você tem aí cenas de nudez, de sexo explícito, disso, daquilo, existe uma regulamentação mesmo para classificação etária. Então, os filmes, os espetáculos, enfim, todos eles têm no cartaz, né, enfim, no instrumento lá de divulgação, seja lá qual for,
essa colocação de, olha, só é permitido aqui para a idade a partir de tal idade. Obviamente que é difícil controlar isso, mas que pelo menos existe essa moldura, a gente sabe, então a eficácia jurídica está garantida. Eh, Isso vale também para dizer assim que não existe aquela discussão lá do povo de kit gay nas escolas, né, dos neoconservadores, de sexo explícito, ou apresentações com sexo explícito, dentro das universidades ou das escolas, enfim, são fake news criadas justamente para poder demonizar a inserção de determinados temas no ambiente da educação básica, né, que é discussão sobre gênero, discussão sobre raça, basicamente, né, enfim. E isso é presente nas diretrizes curriculares nacionais e também autorizado por lei, enfim. Eh, Tem também a liberdade de ação profissional dentro desse blocão da liberdade, a escolha da profissão, as pessoas direito de escolher a atividade laboral que considera mais conveniente, e aí faz parte desse campo das liberdades. O bloco da segurança. A segurança, primeiro, num sentido de proteções na ordem processual e de garantias. Uma delas é a inviolabilidade do domicílio. Eh, Isso vai assegurar a liberdade, a incolumidade física e moral das pessoas. Também vai definir um rol aí do 55 ao inciso 61, lá no artigo 5º. E aí, vamos olhar para alguns deles. A casa é um asilo inviolável, lá no 11. Existe um direito à privacidade e intimidade, eh, proteger também esse morador, exceto nos casos de flagrante delito, desastre para prestar socorro. E aí não é a propriedade em si, mas pensar nessa privacidade, nessa intimidade do indivíduo, nessa integridade física dele, inclusive. Isso vai se dirigir contra autoridades e contra particulares, e obviamente quem viola mais são as autoridades, principalmente as estruturas de polícia. Foi por isso que surgiu essa DPF 635, que é conhecida como eh, a DPF das favelas. Por que a DPF das favelas? Porque eh, partidos, e aí, se não me engano, foi o PSOL, o PSB que assinou essa DPF. Daniel Sarmento, um advogado desse campo aí dos direitos de igualdade, que é exemplar. Um dia ainda escrevo uma ADPF, um dia ainda faço uma sustentação lá de um recurso extraordinário na Suprema Corte discutindo alguma questão dessa de igualdade. Eh, o Brasil é signatário da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que diz que nós devemos adotar medidas de não discriminar pessoas e grupos com bases nos critérios mencionados no artigo 1 da Convenção. E aí, domicílio é inviolável, porém, a justiça, quando é sobre favela, principalmente naquele cenário do Rio de Janeiro, mas não só lá, passou a expedir mandado de busca coletivo para as pessoas, para dar poder à polícia. Então era uma espécie de carta branca para as estruturas de segurança irem lá e invadir qualquer lugar, qualquer casa, qualquer estabelecimento, enfim, dentro da favela, né, na área de alvo, né, que digamos assim. Então a polícia informa, olha, lugar tal está acontecendo tal e tal coisa, judiciário. Então a regiãozinha ali é um alvo. A gente precisa de uma cheque em branco para poder sair invadindo casa, para poder prender pessoas, traficante tal tá lá, o fugitivo tal tá lá, tá acontecendo isso, isso, isso. E aí mandar de busca coletivo. Com isso, muita gente morrendo, então não é o patrimônio, não é a porta da casa da pessoa que quebrou, não é por conta disso. Mas também poderia ser por isso, né? Pelo patrimônio que destrói tudo, enfim. E aí, eh, pessoas morriam, pessoas eram violentadas, agredidas, crianças, enfim. E aí essa DPF criou uma série de medidas para
a atuação das polícias. Eh, Informar previamente sobre essas operações para que órgãos de controle como o Ministério Público acompanhem, ter horário para isso, ter ambulância para poder socorrer e acabar com essa discricionariedade, né, dos mandados de busca coletivos. E aí, novamente, esse movimento que eu apresentei para vocês, né, neoconservador, ai, agora os bandidos vão poder atuar livremente. O STF proibiu as polícias de trabalharem. E não foi nada disso que aconteceu, né? Basta uma leitura dessa ADPF. Uma outra também, que é a que cria o estado de coisa inconstitucional, admiro muito, 347, em relação ao sistema carcerário brasileiro, também traz aí algumas discussões de uma moldura para atividade de segurança pública. Então, precisamos pensar como é que seria construir um modelo de segurança para atender e atuar enquanto serviço público sem ferir garantias constitucionais, sobretudo de minorias raciais. É, quais os sentidos e chancelas estariam previstos no mandado de buscas genéricos e coletivos, né, restrita a áreas de favela, e se pensar também se pode ser estendido essas medidas para além do Rio de Janeiro, e penso que sim, né? Mas são questões aí para reflexão. Textos, produções também, questões nesse sentido. No sentido de segurança, nós temos uma segurança também da nossa privacidade, da nossa intimidade, com o sigilo das nossas correspondências e das comunicações telegráficas. Óbvio que existe exceção, porque não é um direito absoluto, interceptação telefônica por ordem judicial, nas hipóteses que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, e isso existe, é utilizado, só que às vezes mal utilizado também. Veja a discussão agora da ABIN paralela, né? Enfim, de que várias pessoas estavam aí com grampos ilegais, ministro Alexandre de Moraes, o atual presidente, eh, pessoas da Receita Federal lá que investigavam os filhos do ex-presidente, enfim. E aí todos eles serão responsabilizados, espero que seja, porque é um absurdo gigantesco você interferir no sigilo telegráfico sem autorização judicial e sem nenhuma finalidade legítima, né? Enfim. E aí o objeto da tutela é garantir esse segredo e essa liberdade de manifestação como direito à intimidade da pessoa. Matéria penal, essa questão da segurança. Proteger contra a atuação arbitrária, garantias jurídico-penais, não vai haver tribunal de exceção, ou seja, se criar uma corte ou uma legislação para julgar fatos anteriores a ela. Depois, a lei precisa existir primeiro, né, e não depois dos acontecimentos. Garantia do julgamento pelo tribunal do júri, garantia de juiz competente, juiz natural para poder julgar, anterioridade da lei penal, né? Então o tribunal de exceção não pode, e retroatividade da lei penal, garantia da legalidade, da comunicabilidade da prisão, que é muito importante também, individualizar a pena, personalização da pena, prisão civil por dívida, salvo depositário eh, infiel, ou também no caso de pensão, extradição de brasileiros e pena, né? Pena de banimento cruel, degradante, prisão perpétua, pena de morte, dentre outras questões. É por isso que eh, aqueles rompantes de vamos inserir a pena de morte no Brasil, não sei o quê. Cláusula pétrea, impossibilidade, vedação da ordem constitucional. E aí, caso Robinho, né? Extradição de brasileiros, só para elucidar, né? A Itália cobrava e tal, aquela coisa. Me entregue o Robinho, me entregue o Robinho, enfim, vocês não entregaram César e Batiste. Mas aí a Constituição nossa não permite, o sistema nosso não permite, mas nós temos uma lei de migração e essa lei de migração ela diz o seguinte: é possível a transferência de cumprimento de pena. Então, assim, Itália, eu não te encaminho o Robinho, mas me mostre como foi aí a sentença, se transitou em julgado, se
a pena não é uma pena degradante, é uma pena perpétua, uma pena de morte, né? Se existe compatibilidade aqui conosco, né, com o nosso sistema, e ele vai cumprir a pena aqui. E foi isso que aconteceu. É, várias notícias, né? Olha, Robinho pode ser preso, mas é um procedimento complexo. O cerco se fecha para Robinho, enfim. E aí, inicialmente, ele queria fazer uma rediscussão do mérito aqui no nosso sistema. Só que isso não é possível, só se discute se os requisitos, né, do ponto de vista formal, você teve direito à defesa, se transitou em julgado. Mas ele se comportou de uma forma, e em determinados momentos a defesa dele também, e ele com todo o privilégio e a condição econômica, né, então lesado não foi de nenhum direito ou da ampla defesa do contraditório. E eles esquematizavam a discussão de que ele ia provar a inocência pro STJ, enfim, mas desnecessária, porque era só o caso de discutir mesmo em que condições essa transferência de pena ia acontecer para cá. Eh, as pessoas também, do ponto de vista não só penal, mas processual penal, direito ao contraditório, devido processo legal, presunção da inocência, ação privada em determinados temas, incolumidade física e moral, então nada de tortura, nada de tratamento desumano, degradante, não ser discriminado ou discriminada, extremamente importante nesse sentido de segurança. E aí, o nosso rol também traz lá um direito de propriedade, que diz que a propriedade deve atender à sua função social, então a propriedade não é absoluto, essa propriedade privada ela tem que estar em consonância com pilares, com valores da justiça social. O sagrado, então, da propriedade seria atender sua função social. E aí é óbvio que existe lá a bancada ruralista, essas bancadas aí de banqueiros, grandes empresários que são contra esse sentido da função social da propriedade, porque muitas vezes tem lá o uso do Instituto do Uso Capião, as discussões possessórias, as discussões em torno de desapropriação com efeito de sanção, ou quando não atende a função social, ou então quando é também de interesse do poder público, né? Enfim, mediante indenização. Então, eles querem criar mesmo essa coisa de sou a favor da propriedade, da família, da pátria, de não sei o quê, enfim, e de Deus. E aí a propriedade sempre entra no discurso neoliberal e neoconservador, justamente para querer de maneira absoluta e total manter, né, o patrimônio, enfim, sem qualquer responsabilidade, e as coisas não funcionam dessa maneira no nosso sistema. Então, a propriedade tem restrição, são limitadas, né? Você não pode usar de maneira desmedida, respeitar, por exemplo, reserva legal, APP. eh, o controle é muito difícil, obviamente, né? A região da Amazônia está aí, esses acontecimentos de queimadas, enfim, para poder demonstrar. Pode haver também servidão, né? No sentido de permitir, suportar que se faça, deixe passar duto de água, de gás, rede elétrica dentro da sua propriedade de forma gratuita ou onerosa. Também as questões de desapropriação aí que são regulamentadas eh, no capítulo lá também da parte econômica e nas discussões de ordem tributária também e na legislação infraconstitucional. Eh, está para efeito de eh, propriedade urbana ou rural, enfim, eh, necessariamente, então, é necessário, fica assegurado, né, o direito da propriedade, todavia que atenda a sua função social, né, desde que atenda a sua função social. Os direitos fundamentais, eles podem entrar em conflito ou estar em conflito, né, um litígio, enfim, pode surgir com um lado invocando o direito e outro lado invocando o outro. E aí, obviamente, dessa colisão, eh, um vai prevalecer e o outro não, enfim, ou então afasta a incidência de um, mas não apaga do sistema, digamos assim.
eh, em função da prevalência do outro, e aí para isso é necessário métodos de interpretação, o exercício lá da ponderação, enfim. Cultos religiosos e pandemia. O STF vai manter a restrição temporária de atividades religiosas presenciais no estado de São Paulo. Isso porque, por meio de um decreto lá, acho que o governador, ou então, acho que foi o governador mesmo, e também o presidente colocou num decreto lá para enfrentar o lockdown, né? Que barbearia, salão de beleza era serviço essencial, religião era serviço essencial, academia era serviço essencial e assim segue. E aí isso tudo estava ferindo nessa proteção da coletividade. Então, proibição da religião é o intuito de proteger a vida dos fiéis e conter a disseminação do coronavírus. E aí teve voto divergente ainda de Toffoli e de Nunes Marques, mas a discussão passou. E 9-2, né, no caso, nesse conflito aí do a liberdade de crença, né, versus a vida, né, digamos assim, a liberdade de culto religioso. Vacinação compulsória em crianças, versus liberdade de consciência e crença dos pais. Um agravo em recurso extraordinário e também, acho que posteriormente houve não sei se houve uma ação também de controle concentrado, mas o tema 1103 é o tema da corte, eh, em que ficou decidido o seguinte: é constitucional a obrigatoriedade de imunização de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluído no programa de imunização ou tenha aplicação obrigatória determinada em lei. No caso da vacina do Covid, a vacinação foi obrigatória determinada em lei. Seja objeto de determinação da União, do Estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e convicção filosófica dos pais responsáveis, nem tampouco poder familiar. Curioso foi o seguinte: o movimento negacionista, o presidente sancionou a lei da pandemia, e dentro da lei existia eh, dos deveres, né, da população, enfim, era se vacinar. E aí depois o próprio sujeito, ele mesmo começa a pregar uma postura anti-vacina, né, que era uma forma de acenar para o neoliberalismo, para o empresariado, enfim, que queria acabar com o lockdown, porque isso estava interferindo na economia, né, digamos assim. Então, é necessário, obviamente, reconhecer que existe um direito de consciência e crença, mas essa crença ela precisa ser ponderada com outros direitos, entre eles vida e saúde. Então prevaleceu vida e saúde, ainda bem que prevaleceu vida e saúde, né? Em relação à discussão da vacina. No meio disso, existe lá um sopesamento, né? De que forma isso acontece? Por meio da ideia de proporcionalidade e de razoabilidade. Analisar se existe adequação, se o meio escolhido é, é o mais suave, ao mesmo tempo suficiente, né, a ideia de necessidade, e a proporcionalidade no sentido estrito, né, numa relação de peso e importância, a medida traz mais benefício ou mais prejuízo. E aí quem decide, os intérpretes, os julgadores, enfim, que ficam encarregados disso. Na ponderação existe a concordância prática, um sopesamento de valores e um preservar de um núcleo essencial. Então, a ideia de concordância prática, né? Conciliar as posições jurídicas conflitantes. Depois, fazer um sopesamento, ou seja, escolher naquele momento qual o valor que é mais importante, né? Uma espécie de hierarquia. O aborto no Código Penal, a vida da gestante versus a vida eh, do embrião, por exemplo, né? A vida do embrião versus a vida da gestante, né? O aborto para salvar a vida da mãe. Em que pese esse exemplo do aborto não está tão mais adequado diante das, infelizmente, propostas legislativas contemporâneas, não é? Enfim, eh, então é necessário analisar do ponto de vista da proporcionalidade e da ponderação. Dito isso, vamos também fazer uma pequena passagem, já nesse adiantado de hora,
sobre os remédios constitucionais. E aí, aquele que eu mais uso, eu vou selecionar uns dois lá para caminhar para vocês, né? Umas duas peças. E aí, pela peça dá para entender o caso, enfim, né? Pela narrativa. Porque, exceto quem for atuar em matéria penal, que aí vai usar muito habeas corpus, o remédio mais utilizado é o mandado de segurança. E aí, nós temos inicialmente esse da liberdade, eh, uma das principais medidas desde o século XII, né? Existe aí o Habeas Corpus Act, enfim, é uma das principais medidas de proteção, direito de ir e vir, tem um caráter liberatório e preventivo. O liberatório é fazer cessar o constrangimento ilegal contra a liberdade do indivíduo já consumado, qualquer então espécie de coação já realizada buscando retornar a pessoa, né, o coagido à situação anterior. É, o preventivo é mais raro, refere-se à ordem de cautela, visando assegurar um potencial de coação à liberdade de ir e vir para que ela não ocorra. Aqui no período da pandemia, na minha cidade Itabuna, teve um colega professor, neoconservador, que impetrou um habeas corpus preventivo para que ele não respeitasse o lockdown, né? Tivesse direito de ir e vir, enfim, alegando que ele já tinha, como é que se diz, contraído o vírus e que ele se entendia imune. E aí, inicialmente, um juiz também de mesma inclinação concedeu esse habeas corpus, mas depois, imediatamente, o município recorreu e, felizmente, o tribunal reformou a decisão, porque senão criaria aí um burburinho sem precedentes, né? Então, esse aqui é o das liberdades, né, do campo penal. Aqui, a peça que eu sou apaixonado, mandado de segurança, protege um direito líquido e certo, sempre que ilegalidade ou com abuso de poder, qualquer pessoa física sofra violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. E aí é contra a autoridade pública, viu, minha gente, já sabendo disso. O direito deve ser pleiteado por prova pré-constituída. A lei do mandado de segurança vai dizer também que deve ser esgotada as vias administrativas. O que significa isso? Se é uma demanda sua contra a UFS e cabe recurso lá ao Conselho Superior, primeiro recorra ao Conselho Superior, ou seja, esgote as vias para depois você impetrar o mandado de segurança, ok? E aí, eh, envolve direito líquido e certo, aquele que se pode demonstrar mediante prova pré-constituída, documental. Então, até no verbo não se pode deixar margem para transparecer que o assunto vai caber dilação probatória. Então, eh, tudo que se discute deve ter lá um documento, uma prova associada a cada ponto que se discute, que se tensiona, que se aponta como violação a um direito. E aí o ataque é contra ilegalidades e abusos de poder. Atos vinculados podem ser atacados, atos discricionários são atacáveis também por mandado de segurança. E lembrar, gente, que é contra a autoridade pública, sempre contra a autoridade pública. Então, importante isso. E não se discute muitas vezes, quer dizer, não, não é nem muitas vezes, o mérito do ato, enfim, com questões de ato, o mérito do ato não. Mas a não ser que falte um dos elementos ali, a discussão em termos de motivação, teoria dos motivos determinantes, mas o que se deve bater, explorar, são as ilegalidades e abusos, porque aí você não está nem adentrando necessariamente no mérito mesmo eh, da questão envolvendo um ato, enfim, o mérito da administração. Porque aí, nesses casos, a justiça mesmo ela tem uma salvaguarda e às vezes até uma covardia de declarar mesmo que não se adentra, né, em nome da separação dos poderes, não se adentra no mérito da administração. O mandado de segurança, ele comporta também a sua forma coletiva, partido político, organização sindical, entidade de classe, associação, mesmo fiz parte de um grupo que elaborou um mandado de segurança coletivo
contra um formulário que a polícia fez circular e abusivo, enfim, que fazia perguntas que violavam lá a privacidade e a intimidade da pessoa, disfarçado de necessidade de atualizar os bancos de dados e conhecer mais quem eram os seus policiais, enfim. Perguntava de empréstimo, quantos casamentos a pessoa já teve, enfim, muita coisa, maluquice mesmo. Enfim, por parte, como se fosse uma espécie de censo, só que adentrando em várias intimidades do sujeito. E aí a associação, então, impetrou um mandado de segurança coletivo para que esse formulário não fosse aplicado. E aí depois a própria instituição, polícia, quando tomou conhecimento da ação, ela suspendeu a aplicação daquele formulário. Essas associações têm que ter funcionamento há mais de um ano e atuar em defesa dos interesses dos seus membros ou associados, né? Tem um estatuto, enfim, e dentro desse estatuto se colocar lá como representação e substituição processual. É, mandado de segurança coletiva vai proteger direito líquido e certo, só que aí de natureza corporativa, pertencente a um grupo de pessoas e aquilo que não é amparado por habeas corpus ou habeas data, também por ato de autoridade. Mandado de injunção. Se concede mandado de injunção por ausência de norma regulamentadora. E aí, nesse sentido, a ausência dessa norma vai tornar inviável o exercício de um determinado direito, ok. Mas aqui, o nosso judiciário, ele também tem uma certa covardia, e aí a gente precisaria discutir muito isso, de não receber, pelo menos no interior, enfim, para efeito de primeiro grau, mandado de injunção, coletivo, enfim, ou até individual mesmo, porque, infelizmente, eh, ainda vai mais por esse campo formalista, enfim, dogmático de dizer, olha, o judiciário não interfere nas questões da administração. Mas aí as cortes elas têm uma postura nesse sentido de enxergar os vazios de justiça, entender que por ausência de regulamentação proposital, inclusive, né, algumas têm impacto financeiro, algumas que causariam uma espécie de oneração, não financeira, né, mas de criar instrumentos, enfim, para a administração pública, eh, geralmente não é regulamentado o tema, ou então aquilo que depende mesmo de competência privativa do executivo, enfim. As cortes elas têm uma postura mais concretista mesmo, de enxergar esses vazios de justiça, mas o primeiro grau ainda não, lamentavelmente, infelizmente. Os tribunais de estado também ainda não. Mas quando o assunto chega no STF, o tema, por exemplo, da DO 026, da LGBTfobia equiparada ao racismo, era também um tema de mandado de junção e foram julgados por dependência conjuntamente. Aqui também, infelizmente, um remédio, né, de baixa incidência e utilização, assegura acesso a dados e informações que estejam sob posse do Estado, de entidade privada de caráter público, um direito de saber o que o governo sabe ou afirma saber sobre você, corrigir dados pessoais que estejam inexatos, retificação, né, nos assentamentos, por exemplo, uma pessoa é servidor público que ingressou, teve uma pendência lá no concurso e ingressou por meio de ação judicial, de mandado de segurança. Então ele fica no sistema como subjúdice. Após o trânsito julgado, a representação lá do ente federado é informada, também informa ao órgão e ele mesmo informa ao órgão, dizendo: retire a tarja do meu nome de subjúdice. E aí, tempos depois, isso não é cumprido, ele vai lá e se depara com a mesma informação e o órgão se nega a fazer por meio de um pedido dele, né? Fica esperando uma ordem judicial para aquilo, sendo que já houve na própria ação dele que transitou em julgado. E aí usa então do habeas data, mas não tem tamanha, né, incidência, né? Depois, a ação popular de uma natureza
para muitos é política, qualquer cidadão, e aí a peça, né, já exige essa comprovação da condição de cidadão, de cidadania, título de eleitor, questionar a validade de atos lesivos ao patrimônio, à moralidade, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, e tem uma grande importância, mas é utilizado geralmente por autoridades, né, por políticos opositores contra quem está no poder para atacar ato lesivo, né, ao patrimônio principalmente, ou então ao meio ambiente. Então, muitas vezes uma obra, eh, uma cessão, doação, né, um licenciamento que vai de encontro ali ao regramento, então a utilização da ação popular, que muitos confundem também com a ação civil pública, que não é remédio constitucional, mas tem também uma ritualística, né? Nós temos também agora uma espécie de ações, ações mesmo com caráter de discutir violações sistêmicas, ação civil pública estruturante, enfim, como se discutisse ali um estado de coisas ilegal. Dentro dessa ritualística, a ação popular também poderia discutir isso. São tendências desse mundo relacionadas aí aos direitos difusos. E aí, minha gente, nós fechamos por aqui. Agradeço a vocês. Fico aí à disposição. Nossa avaliação vai ser bem tranquilinha, tranquilinha mesmo. É, levem o material impresso e aí eu acho que eu vou gerar mesmo um PDF para levar isso que eu gerar, meio que timbrado, assim dizendo, é, organizado em coluninha para economizar papel, frente e verso vocês imprimem aí. E a parte discursiva é nesse campo da igualdade e da diferença, que eu tenho uma aula gravada, ou nesse campo da eficácia, que eu vou encaminhar também o material para vocês e a gente discutiu em sala de aula. E é isso então, a gente se vê dia 19. Aquele abraço, muito obrigado.